Não sabia se a plateia ia ser... Pode continuar? Não sabia se a plateia ia ser exclusivamente jurídica ou não, então eu preparei uma aula com temas menos... temas não, com expressões menos formais dentro da medicina para que ficasse mais fácil das pessoas que não são da área médica compreender, tá? Agora... Tá, então, eu vou começar mostrando como que é a história natural de um paciente no Brasil, para o diagnóstico até chegar no tratamento. Então, esse é um menino que chegou no serviço de neuromuscular do Hospital de Clínicas com 7 anos e 10 meses, hoje ele tem 11 anos e 10 meses, e mesmo tendo ingressado no HC com 7 anos e 10 meses, ele só chegou na neuropediatria com 8 anos e 8 meses para a gente poder fazer a solicitação do tratamento. A queixa inicial, ele tinha hipotonia, então tinha um tônus muscular, ele era molinho, né, não tinha força, e tinha um atraso do desenvolvimento. A mãe percebeu isso com 1 ano e 3 meses, né? Então, assim, para chegar na gente, 7 anos e 10 meses, que ele já começou com dificuldade da marcha. Tinha sido um prematuro, mas não tinha intercorrência no nascimento, não tinha nada que justificasse aquele atraso importante que ele tinha. Ele teve um desenvolvimento normal, então ele sentou com 6 meses, que é normal, engatinhou com 9 meses, que é normal, ficou em pé com 11 meses, mas com 1 ano e 3 meses tinha que adquirir marcha, a mãe já tinha sobrinhos, tudo, e a criança não andava e ela começou a jornada ali com 1 ano e 3 meses. O máximo que ele conseguiu de independência motora, com 5 anos, ele tinha uma marcha que não era funcional, então ele joga o peso do corpo para um lado e para o outro, ele está de órtese, a órtese segura esse paciente em pé, já dá para ver que ele tem escoliose, mas independência nunca conseguiu. Tinha uma história familiar do irmão mais novo dele, que na época estava com 2 anos e 9 meses, com hipotonia, com um quadro muito semelhante, então a mãe estava bastante angustiada, porque tinha 2 filhos, sem tônus motor, e tinha uma história de uma tia que depois de adulta foi para a cadeira de roda, fez uma bariátrica e acabou falecendo. Então, ele chegou para a gente com força, um pouco de força no braço e nas pernas, ele não ficava em pé, mas ele conseguia levantar o braço até o ombro, mas ele já não tinha reflexo, a qualidade do músculo era um músculo atrofiado, né, um músculo mais magro, já tinha passado nesses 6 anos de vida vários exames laboratoriais. Ele fez pelo menos 2 ressonâncias de cada segmento do neuroeixo dele, do crânio, coluna cervical, torácica. Ele tinha feito tomografia de neuroeixo mais de uma vez também. Quando ele chegou no serviço, foi feita uma eletroneuromiografia, que é um exame que a gente vê a velocidade de condução do nervo, e realizado uma biópsia muscular e acendeu a luzinha de que aquilo era uma doença de músculo, não era uma paralisia cerebral, hipotônica, como estava sendo carregado durante uma vida inteira. Com 8 anos e 9 meses, só que a gente conseguiu fazer o teste genético. O teste genético a gente não conseguiu pelo SUS, obviamente, uma doação do laboratório. E ele tinha ali 0 cópias do gene SMN1, que eu vou explicar depois, e 3 do SMN2, e fechou o diagnóstico de atrofia muscular espinhal. Com 8 anos e 9 meses, a gente solicitou a medicação. Na época, não estava sendo liberada para AME tipo 2 pelo SUS ainda, e ele só conseguiu realizar a primeira dose do tratamento dele, ali 2 anos depois, com 10 anos e 7 meses, via judicial. Então, essa é a história da AME no Brasil. Ainda tem toda essa enrolação, que é o que deve ser mudado, né? A gente vai tentar justificar. Então, a AME, atrofia muscular espinhal, então é uma doença grave, ela é degenerativa, ou seja, ela vai piorando ao longo da vida, ela é progressiva, e o que acontece é a destruição dos neurônios, tanto da medula quanto do tronco. Então, a pessoa vai perdendo a capacidade, vai perdendo a força motora, tanto de pernas, braços, quanto de deglutição e de respiração. Ela é uma doença que ela vai piorando, 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 até que a pessoa evolui com dificuldade respiratória e acaba indo a óbito. A história natural da doença é essa. Então, a morte do neurônio, ela vai fazer o quê? O meu neurônio não vai fazer o meu músculo se contrair, o meu músculo simplesmente vai atrofiar e não vai funcionar mais. A forma mais comum que a gente tem da AME é por alteração no gene SMN1.
Então, nós temos 2 genes que produzem a proteína SMN, que é a proteína que mantém o neurônio motor vivo. Falando grosseiramente, sem essa proteína, o neurônio motor morre e a gente perde toda a força muscular do organismo, né? Então, eu tenho 2 genes que produzem essa proteína, o gene SMN1 e o SMN2. O SMN1, ele é o que produz a maior parte da proteína. Então, 90% da proteína que mantém o meu neurônio motor vivo é produzido pelo SMN1. E só 10% no SMN2, e ainda uma parte não é totalmente funcional. No paciente com AME, eu tenho 0 SMN1. No paciente simplesmente não tem função nenhuma nesse gene. E eu posso ter algumas cópias do SMN2. Claro que quanto mais cópias do SMN2 eu tiver, mais proteína vai estar sendo produzida e meu paciente vai ter um quadro motor melhor. Então, no geral, a gente vê que os pacientes tipo 2, tipo 3, tipo 4, que têm uma função motora melhor, eles têm muito mais cópia do SMN2. A história natural da doença está resumida nesse quadro aqui. Então, eu tenho tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. No tipo 0, eu tenho praticamente uma cópia do SMN2 e 0 do SMN1. Meu paciente já tem baixa de movimento intraútero, então os neurônios já começam a morrer dentro do útero. Esse paciente nasce totalmente hipotônico, com dificuldade de respirar e vai a óbito em horas. No paciente tipo 2, essa destruição neuronal, ela começa antes dos 6 meses. Pode ser a partir do nascimento, os sintomas podem começar com 2, 3, 4 meses, mas sempre essa destruição começa a acontecer antes de 6 meses. E conforme vai aumentando o grau, essa idade de aparecimento dos sintomas vão ficando mais tardio. Então, provavelmente o paciente tem mais cópia do SMN2 e está produzindo a proteína para o neurônio morrer um pouco mais tarde. Então, a gente tem várias formas, desde os pacientes mais graves, que vão precisar de ventilação mecânica, de gastrostomia, de cuidados de enfermagem 24 horas, até pacientes que têm um certo grau de independência, mas têm dificuldade do controle cervical e de manusear as mãos, até os que conseguem sentar independente, os que deambulam, mas que futuramente vão acabar perdendo essa margem. Então, são pacientes altamente onerosos para o sistema, sem previsão de uma melhora, isso até 5, 6 anos atrás, né? O que a gente tem que se ater quando a gente fala de tratamento de AME é justamente o que acontece depois. O tipo 0, o paciente vai a óbito logo que nasce. Tipo 1, ele vai a óbito no final do primeiro ano de vida, depois de ter gastado bastante com reabilitação, suporte ventilatório e digestivo, e até o tipo 4, que era um paciente que era funcional para a sociedade e que ele vai perder essa capacidade de ser funcional. O paciente tem perda de neurônio motor, a gente não tem perda de cognição, então ele é um paciente que ele tem a capacidade de ser produtivo. No caso do nosso paciente, então a gente começou a fazer a aplicação desse paciente com 10 anos e 7 meses, na esperança de que essa doença não evoluísse mais. Na primeira consulta ele tinha uma escala motora de 24, que vai até 40, e quando a gente começou o tratamento, ele tinha pontuação de 14, então ele perdeu marcha, ele perdeu controle de tronco, ele já não tinha mais a capacidade de levantar o braço. Essa foto a gente consegue perceber ele e o irmão dele apoiados no sofá, né? Eles já não conseguiam mais sentar sem apoio. Eles estão segurando uma caixa de medicação vazia, então é uma caixinha de papel. Eles precisam das 2 mãos para apoiar, eles não conseguem nem fechar a mão para segurar a caixa, de tamanha perda de força que eles têm. Com esse tratamento, qual que era o meu objetivo? Eu vou parar a evolução da doença e eles vão ficar assim para sempre. É isso que a gente tinha na literatura, né? Parei a progressão, eles não vão morrer. Falando de AME ainda, é a segunda doença mais incidente.
Depois a fibrose cística, então ela é uma doença rara, né? Porque é 1 em cada 10 mil nascimentos, e a doença rara é 1 a cada 2 mil. Mas eu tenho uma frequência de portadores de 1 para 50, então é uma doença que ela vai ficar cada vez mais comum. E nós temos diagnosticado no Brasil 7 mil casos. Pensando numa incidência de 1 para cada 10 mil, a gente deveria ter 21 mil casos no Brasil, mas eles estão ali naquele limbo do diagnóstico, muito provavelmente, né? Em relação ao tratamento, nós temos ali um alto custo, como qualquer doença neurodegenerativa. O paciente ele tem que fazer o acompanhamento com neuro, com geneticista, pneumo, cardio, orto, cirurgia. Ele precisa de uma fisioterapia de longo prazo, tanto motor. Quanto mais grave o paciente, mais reabilitação ele vai precisar. Então, suporte respiratório, né, a fisiorrespiratória, fono para engolir, fono para falar, terapia ocupacional. E quanto mais grave esse paciente, vai precisar de sono uma vida inteira, fralda, dieta especial, tudo é alto custo, órtese, colete, cadeira de roda, aumentar o nível de acessibilidade, paciente que precisa de CPAP, BIPAP, maquininha para ensinar a tossir, porque eles não têm força nem para tossir, e vamos precisar de um cuidador. Então, eu tenho um paciente que não está sendo produtivo e eu peguei mais uma pessoa da sociedade que poderia ser produtiva para cuidar desse paciente. Então, aqui a gente tem um custo muito alto. E quando a gente fala de terapia medicamentosa, que eu acredito que seja a grande ideia dessa aulinha, a gente entra ali no grande susto do valor da medicação. Hoje eu tenho disponível 3 medicações, que é o nusinercena, o Zolgensma e o Risdiplam. Os 3 são aprovados pela Anvisa, tá? Mas o nusinercena é o único que é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e, na verdade, é o que a gente tem mais experiência lá no Hospital de Clínicas. Ele é uma medicação que ela atua, a gente está falando, as 3 medicações, elas estão a nível de terapia gênica, né? Então, a gente já está falando de um nível de terapia que a gente está modificando o splice de RNA ou mudando o DNA do paciente, que tem a ver com o mesmo mecanismo da vacina da Pfizer para o Covid. Então, em relação ao nusinercena, que é a medicação disponibilizada pelo SUS, ela é uma medicação intratecal. O que é isso? Ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ela não passa do sangue para o sistema nervoso central. E eu preciso colocar essa medicação no meu neurônio motor, que está lá no sistema nervoso central. Então, eu preciso fazer ela chegar lá. A forma que eu tenho disso é enfiar uma agulha na coluna do paciente, tirar um pouco de líquido cefalorraquidiano, que seria uma média de 4 a 5 ml, e colocar 5 ml da medicação direto no sistema nervoso central. Ela vai atuar no RNA pré-mensageiro do gene SMN2. Atentos aqui, que essa medicação age naquele gene que produz 10% das proteínas. Essa produção ela é suficiente para manter os neurônios vivos e evitar a progressão da doença, tá? Então, eu vou aumentar o nível da proteína SMN funcional e meu neurôniozinho não vai morrer. Nos estudos dos laboratórios, então a gente tem vários estudos, fase 1, fase 2, já passaram da fase 3, mas, por exemplo, esses 2 aqui, eu tive respostas positivas, tanto para AME tipo 1, que é aquela que começa muito precoce, quanto para as AMEs de início tardio. Então, eu tive uma sobrevida livre de eventos adversos, uma evolução livre de eventos adversos e na sobrevida global desses pacientes com AME tipo 1 e com AME tardio. Na experiência de mundo real, ou seja, não eram estudos randomizados, bem controlados, a gente tem respostas de relatos de casos de uma resposta positiva do nusinercena para todas as idades de paciente, tá? Tanto na manutenção dos efeitos imediatos quanto a longo prazo. Os efeitos colaterais da medicação são muito poucos, assim, muito pouca coisa relatada. Os principais eventos são em relação à metodologia da aplicação. Então, o efeito colateral de você enfiar uma agulha na coluna do paciente, tirar o líquor, colocar a medicação. Então, eu tenho dor local, infecção local, dor de cabeça, náusea, vômito, mas em relação à medicação são poucos eventos.
Então, como que vai agir a minha medicação? Eu tenho aqui o zero funcionamento do SMN1 e o meu SMN2, que não está produzindo a minha proteína, ele vai direto ali no RNA e começa a produzir uma proteína funcional. Esse efeito dura 4 meses. Os pacientes adultos, eles referem que quando está chegando a época de fazer a nova aplicação, eles sentem diminuição da força, eles se sentem mais fracos e eles rendem menos quando está terminando ali o período do efeito da medicação. Então, é uma aplicação intratecal. O início do tratamento, eu tenho um protocolo inicial, eu tenho que fazer essa aplicação no D0, D14, D28 e D56, então são 4 aplicações. Hoje, essa medicação, uma ampola custa em torno de 145 mil. Eu acredito que o SUS tem algum convênio que pague um pouco menos, mas deve ser uma média de 120 mil. Mas ali na rede privada, só a medicação inicial desses 2 meses é 580 mil. A cada 4 meses eu vou repetir isso, então são 3 por ano 435 mil. É um custo alto, né? Mas falando de terapia gênica, está dentro do esperado. A medicação via oral, o Risdiplam, ela também vai ajudar na produção dessa proteína SMN através de uma modificação do pré-RNA, então aqui a gente está falando em RNA, através do gene SMN2, aquele que produz os 10%, mas que é suficiente para manter o meu neurônio vivo. Mas o sítio de ligação é um pouco diferente da medicação intratecal. Essa é uma medicação que ela atravessa a barreira hematoencefálica, então ela vai parar no meu sistema nervoso central, então eu posso administrar ela por via oral. A manutenção dela é um pouco chatinha, tem que estar dentro de uma temperatura específica. Eles estão lançando uma medicação que não vai precisar resfriar, mas ainda eu acho que não foi aprovada pela Anvisa, é uma coisa mais nova. Eu tenho que dar sempre no mesmo horário, então é complicado. A logística da administração não pode ter luz, então ela tem que ser administrada no escuro ou à meia luz, ela tem que estar dentro de uma caixinha escura dentro da geladeira, então tem algumas coisinhas que é mais difícil de manusear. Medicação via oral, o adulto particularmente às vezes esquece de tomar, a mãe administra para a criança, mas o adulto, o adolescente é mais difícil de você ter uma regularidade na aderência da medicação. Mas é uma medicação que pode ser feita via oral, não precisa internar, não precisa acessar o sistema nervoso central. Os estudos, então, tanto fase 2 quanto fase 3, mostraram que ela tem uma eficácia para AME tipo 1, tipo 2, tipo 3, então eu posso administrar para todos os tipos de atrofia muscular espinhal, tanto para sentar sem apoio, quanto para a questão da deglutição. Nos pacientes mais jovens, eu tive um efeito bulbar, né? Então, de deglutição e de respiração, que tem um efeito muito positivo, ele foi muito bem documentado com o uso da medicação via oral. E houve uma estabilização dos pacientes mais velhos, então parou a progressão da doença, mas os pacientes de AME tipo 1, eles conseguiram marcos motores acima do esperado. Como que funciona a medicação? A gente tem ali uma proteína que não funciona e a medicação vai dentro do exon 7 e produz uma proteína funcionante que faz o meu neurôniozinho funcionar. É uma medicação via oral, a dose sempre é por quilo, então é uma dose super baixa, 0,2 miligramas por quilo, porém eu tenho 60 miligramas num frasco, o meu frasco custa R$70 mil. Para a criança, um frasco dura para um mês e meio. A partir de um certo peso, eu vou precisar ali de 2,5 frascos por mês. Isso vai me dar 175 mil por mês. No final de um ano, eu tenho um custinho aí de R$2 milhões. Tanto o Risdiplam quanto no Sinersena, eles mostraram que quanto mais cedo eu começo a tratar o meu paciente, melhor é o meu efeito. Então, além de eu estabilizar a doença, eu ainda tenho ganho de marcos motores. Então, eu posso fazer o meu paciente melhorar, não simplesmente fazer com que ele sobreviva. As tipo 1,
que conseguiram receber essas terapias muito precocemente, elas conseguiram sustentar a cabeça, sentar e, em alguns casos, até mesmo adquirir a margem. Então, ser crianças independentes que não precisavam mais de uma terceira pessoa para os cuidados do dia a dia. Estamos falando de estudos fora do nosso país, tá? E quando a gente fala em tratamento precoce, a gente está falando de tratamento antes da morte neuronal. Então, antes do meu paciente apresentar o sintoma neurológico, antes dele perder neurônio, ele já começou a ser tratado, porque eu já sabia que ele tinha 0 cópias do SMN1 e que ele ia evoluir com a doença. Então, eu vi uma apresentação de uma série de casos do Canadá em que essas crianças começaram o tratamento na primeira semana de vida. Como que isso acontece? Então, eu tenho ou um diagnóstico pré-natal, então, eu tenho um irmão que tem AME, a mãe engravidou, eu colhi o líquido amniótico e fiz o diagnóstico da criança dentro da barriga, já fiz o pedido da minha medicação e já comecei a tratar, assim que ela nasceu, e eu tenho um teste do pezinho que contempla o SMN1 e o SMN2. Tenho o resultado em 4 a 7 dias e já faço o tratamento. Então, todas as crianças que receberam o tratamento ali antes do início dos sintomas adquiriram a marcha e estão com uma evolução muito próxima da normalidade. São pessoas independentes, pessoas com a cognição normal, com uma qualidade de vida, um nível de vida próximo a qualquer paciente que não tem doença nenhuma. Em relação ao Zolgensma, que já foi o tratamento a medicação mais cara do mundo. Então, ele é um tratamento que vai também fazer a produção da proteína SMN, porém, ela vai direto no gene SMN1, que tem 0 cópias, e que produz 90% da proteína necessária para a sobrevivência do neurônio motor. Então, eu tenho uma cópia do meu SMN1 que é inserida dentro de um vetor viral, de um vírus, mas é um vírus inativo que não vai fazer doença no meu paciente. É uma medicação que ela atravessa a barreira hematocefálica, ela consegue direto no sistema nervoso central e ela vai direto no DNA e faz com que esse gene comece a produzir a proteína. Em tese, como ele está dentro do DNA, eu só preciso fazer uma dose e isso vai durar a vida inteira do paciente. Então, em tese, eu tenho uma terapia que é dose única. Essa é uma medicação que foi lançada em 2019. Eu tenho 3 anos de experiência com ela. Nesses 3 anos, a gente tem visto que as crianças continuam essa produção do SMN, porém, oficialmente, eu tenho estudos de 24 meses, tá? Então, eu sei que funciona por 2 anos, com certeza. Temos uma esperança de que funcionará para a vida inteira, mas não podemos afirmar isso ainda. Os estudos pivotais, então, eles mostram uma eficácia tranquila com o tratamento com Zolgensma. Todos os estudos realizados multicêntricos mostraram uma resposta positiva, uma eficácia positiva, mas que as crianças que são tratadas precocemente, então, as que têm menos morte de neurônio motor, obviamente, evoluem com uma resposta muito melhor. Então, eu tenho uma sobrevida e uma melhora motora em mais da metade dos pacientes, mas a grande questão é que mesmo que trataram um pouquinho mais tarde, ali depois dos 6 meses, eles tiveram uma sobrevida livre de ventilação mecânica em mais de 90%. Então, 91% em uma parte do estudo e 97% em outra parte do estudo. O fato do paciente não precisar de ventilação mecânica já é uma evolução absurda na vida desses pacientes. Nos 2 estudos, eu tive mais eventos adversos do que as outras medicações, tanto de infecção respiratória quanto de aumento de transaminases, tá? Quanto mais velha a criança, maior a dose da minha medicação, e quanto maior a dose da minha medicação, maior o meu efeito colateral. Então, as crianças mais velhas que recebem uma dose maior dessa medicação,
elas chegam a fazer transaminases ali de 700, 800 TGO e TGP, e eu sou obrigada a manter um corticoide até essa medicação melhorar, para evitar maiores efeitos colaterais de insuficiência hepática, microangiopatia trombótica ou outras complicações. O uso prolongado do corticoide me dá outros efeitos colaterais. Eu tenho uma paciente que fez próximo de 2 anos, ela ficou 1 ano usando corticoide, evoluiu com uma catarata devido ao uso prolongado de corticoide, então a gente tem que dosar muito. Vocês estavam falando, quando eu cheguei, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem que ver bem quando que vale a pena, quando que não vale a pena fazer essa medicação, já que existem outras terapias com efetividade comprovada. Além disso, para a criança ser elegível para receber essa medicação, ela não pode ter um anticorpo do vetor viral, né? Senão é como se fosse uma rejeição de um transplante de órgão, e a medicação simplesmente não vai ser rejeitada e vai aumentar o risco de efeitos colaterais. No mundo real, a gente tem visto alguns pacientes fazendo terapia combinada, tá? Os estudos randomizados, publicados, os que serviram de base para o lançamento dessas medicações, todos foram monoterápicos. Eu não tenho nenhum estudo que compara as 3 terapias, então os estudos eles comparam a evolução natural da doença, então o paciente vai evoluir e vai morrer, com as medicações utilizadas sozinhas, né? Tudo que a gente tem hoje de terapia combinada, então o paciente fez uma terapia porque participou de um estudo, né? Então, particularmente o Zolgensma, que atua no SMN1. E aí ele tem uma vaquinha, fez uma vaquinha, tem uma reserva financeira, ou entrou contra um plano de saúde e associou o tratamento para a proteína do SMN2, são todos relatos de caso. Óbvio, os centros estão juntando os casos que estão acontecendo, para tentar fazer um desenho da evolução desses pacientes, mas ainda não existe nada, nenhum N sério para a gente afirmar que vai ter um benefício. Em tese, óbvio que se eu estimular o SMN1 e o SMN2, eu vou ter um resultado muito melhor, mas a gente está trabalhando com teoria ainda. Quando eu já falei disso, né, que a ideia é que a gente trate antes do início dos sintomas, mas eu tratar uma criança que não tem sintoma e que pode ter um efeito colateral de uma insuficiência hepática também tem que ser muito bem conversado com a família. E em desenhinhos, o que eu tenho é um gene que não funciona, o meu vírusinho vai dentro do meu DNA e faz ele voltar a funcionar. A dose única hoje, ela está em torno de 6 milhões de reais, né? E eu tenho ali, quando ele foi lançado, ele era 12 milhões, hoje ele está em 6 milhões. Quando eu comecei a fazer a aplicação intratecal, cada ampolinha era 350 mil, hoje ela está em 145 mil. Então, pensando a longo prazo, que essa medicação vai continuar diminuindo o custo, porque a gente já está com tratamento genético para Parkinson, para ela, várias doenças que vão ser lançadas a medicação, então vai ficar mais fácil a produção, esse custo vai cair. Fazendo uma continha básica, se eu tiver essa medicação a 2 milhões e que a sobrevida desse paciente, né, o paciente vai fazer o diagnóstico no teste do pezinho, eu vou tratar ele antes de perder neurônio, vou fazer a medicação e ele vai ter uma sobrevida normal, em 60 anos eu vou gastar 33 mil por ano, né? No final, se eu fizer essa medicação no início, e vai ser um custo próximo de um paciente que tem uma doença crônica, neurológica ou não, um diabetes mais grave, uma fenilcetonúria, alguma doença, vai ser um custo que não vai ser tão absurdo quanto é hoje. E eu vou ter um indivíduo que vai ter uma vida normal. Então, só para ilustrar, esses são os 2 irmãos, antes da piora, né? Então, quando eles tinham ali a pontuação de 24,
é uma mãe muito empenhada, né, com muita reabilitação, muita fisioterapia, mas a gente consegue perceber, eles conseguem sentar sem apoio, mas volta e meia eles dão uma encostada no sofá para poder descansar. Ele apoia a mão no braço, ele tem uma dificuldade para levantar um lápis com uma régua, então daqui a pouco ele faz uma força com a boca, ó, porque fica mais difícil para ele executar esse movimento. O pequenininho, que é melhor do que ele, está se apoiando com as duas mãos para manter o equilíbrio do tronco. E depois de 2 anos, quando eles conseguiram receber a medicação, eles já não conseguiam sentar sem apoio. Para sustentar a cabeça, eles tinham um pouco de dificuldade, e para segurar uma caixinha, eles precisavam das 2 mãos. Foi feita a medicação. Uma semana depois da primeira aplicação, que eu não esperava que já tivesse alguma melhora, apesar de, em teoria, já começar, no momento da aplicação, essa produção de SMN, mas ele já consegue levantar o braço por uma mesa, né? Então está quase na altura do ombro, a mãe pede para ele jogar a mão, ele consegue esticar o braço bem, e ele consegue segurar o copo, não consegue levantar o copo, óbvio, mas ele já tem uma evolução muito boa, e eles estão sentados numa cadeira de restaurante, já sem apoio nas costas. Eles estão em tratamento há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, eles já fizeram o protocolo inicial e mais 3 aplicações, e esse é como eles estão hoje. Então, o mais velho, óbvio, com a ajuda de uma tala extensora, mas ele tem um controle de tronco ao ponto dele segurar com uma mão e fazer o legalzinho com a outra. E o pequenininho, com dificuldade, mas ele está engatinhando pela casa, ele já escala sofá, eles sentam sem apoio, eles estão conseguindo comer sozinho, a mãe perde tempo com eles, claro, ainda leva para terapia, mas já tem pelo menos 3 a 4 horas por dia da vida dela, ela já economizou em função da independência dessas 2 crianças. Esse foi um caso que eu esperaria parar a evolução da doença, e as crianças atingiram marcos motores que a gente não esperaria. Esse é um caso, pensando que aconteceu no Brasil, foi um caso muito bonito, que a gente conseguiu tratar, não antes do início dos sintomas, mas de uma forma bem mais precoce. Essa menina, ela, com 4 meses e meio, um colega meu ligou, do Rio Grande do Sul, Dani, eu estou com o filho de uma amiga que não consegue neuropediatra nem em Santa Catarina, nem no Rio Grande do Sul, preciso que você veja. Então, o que aconteceu? Ela está perdendo força muscular. 4 meses é a idade que a gente introduz a alimentação, deve ser alguma doença metabólica, um erro inato do metabolismo. Temos urgência em fazer o diagnóstico, né? Então, esse é o vídeo dela, deixa eu mostrar. Com 4 meses e meio, então, sem força nas pernas, sem forças no braço, o pai segurando a cabecinha dela, porque ela não tem controle cervical nenhum, pouca mímica facial, e ela começou com dificuldade para engolir. Isso a partir de 3 meses de vida. Até 3 meses ela estava indo com o desenvolvimento normal, já sustentava a cabeça, sorria, mamava assim, sem problema de deglutição. Então, ali com 4 meses e 10 dias, esse meu colega entrou em contato comigo. 2 dias depois, né, eu fiz a coleta. No exame neurológico, uma hipotonia absurda, mas não tinha introdução alimentar ainda, então já falava contra a doença metabólica. Ela não tinha reflexo, pensei em doença neuromuscular, e ela tinha fasciculação de língua. Então a língua dela tremia, tremia, tremia. Eu já conversei com a mãe, mãe, muito provável é uma AME, eu já tinha do laboratório o kit, coletei o exame, no dia seguinte ela já fez a avaliação com o físio. 7 dias depois, quando a suspeita é de AME, o laboratório agiliza esse resultado, então eu tinha esse resultado depois de 1 semana da coleta, ela só tinha 2 cópias do GNSMN2, e 11 dias depois, conversando com uma querida amiga, colega, a gente conseguiu a amostra do Risdiplam, a medicação via oral, e ela já começou o tratamento 11 dias depois da primeira consulta.
né? Então, ela começou ali com 4 meses e 25 dias, teoricamente, 1 mês e 25 dias depois que começou a perda neuronal, os sintomas neurológicos, pelo menos. Então, 4 dias depois do início da medicação, ela já consegue, ela está comendo banana, que ela não estava conseguindo mais engolir líquido, né? Então, ela já estava conseguindo comer sólido, ela mexe o bracinho, ela mexe a mãozinha, coisa que ela não fazia, ela era totalmente fotônica. Então, eu já parei a evolução da doença, né? E já comecei a ter alguns ganhos. E essa menina teve uma sorte muito grande, óbvio que ela já entrou na justiça para conseguir a terapia do GNSMN1, e ela iria fazer essa medicação em janeiro. Uma criança que queria fazer ali no comecinho de dezembro, ela teve um quadro infeccioso muito grande, essa medicação já tinha sido manipulada e ela ia perder, não é uma medicação que dá para perder, e eles adiantaram a medicação dela em 1 mês e meio, e ela fez o Zolgensma com 7 meses e 3 dias, então 2 meses e pouquinho depois da evolução, não, 4 meses depois da evolução, 3 meses e meio depois da evolução da doença, mas ela já estava com a doença estacionada porque ela estava usando a medicação via oral. Esse vídeo é dela depois de 4 dias da aplicação do Zolgensma. Mexendo o membro inferior, a gente consegue ver ela mexendo a mãozinha. A gente vê o tamanho da perna dela. Ela era uma criança desnutrida, era uma criança que o músculo era muito pequenininho, muito não funcional. Esse é um vídeo dela com 8 meses e meio, então 1 mês e meio depois da aplicação. Uma criança praticamente normal. Obviamente, ela está fazendo corticoide ainda, mas assim, o pico de aumento de transaminases dela já está em redução das transaminases, porque foi feita uma dose bem baixinha, porque ela era pequenininha, por peso. Então, a chance de efeito colateral, né, das transaminases aumentarem por tempo prolongado é menor. Esse é um vídeo dela essa semana, que ela fez mensário. Ela está um pouquinho inchadinha ainda por causa do uso do corticoide, mas ela senta sem apoio, ela praticamente senta sem apoio, né? Ela não está encostando as costas na cadeirinha, mas ela já está batendo palma, ela não engasga, ela mexe a perninha, ela está treinando marcha sentar sem apoio, e é uma criança que provavelmente vai para ortostatismo com um grau de independência, pelo menos, de membro inferior, muito, muito grande chance de ser uma pessoa independente quando crescer. Espero que tenha ficado clara a diferença entre as 3 medicações em relação ao custo, em relação ao que se espera do futuro, né? Com a terapia gênica, que a AME não vai ser a única coisa que vai estar em pauta nos próximos anos, a gente vai ter bastante doença para discutir a questão das terapias. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Daniela, foi bem esclarecedor. Antes de eu abrir a palavra, lá só fecha para poder ver as pessoas, eu posso tirar umas dúvidas? Claro. Então, acho que ficou bem claro isso, a gente até já sabia que quanto mais precoce a utilização, mais chance de algum ganho terapêutico, né? E pelo que você falou, pelo menos a experiência do mundo real tem mostrado que, ainda que os 2 medicamentos que atuam no GN2 lá, servissem só para interromper, eles estão mostrando um ganho, então é isso? Os 3 estão mostrando um ganho. Porque o primeiro já era, vamos dizer, já a ideia já era que mostrasse, né? Isso. Mas os outros dois também mostram um ganho. E a gente tem realmente aqui uns relatos de alguns casos nos processos judiciais que a gente vê de gente de pacientes que receberam o Zolgensma e continuam usando Sinersena. Pelo que você disse, não tem um estudo para isso ainda. Não. Mas eles têm atuações diferentes, é isso? Eles atuam em genes diferentes, produzindo a mesma proteína. Uhum. Então, os estudos com que do SMN1, no Sinersena e o Isdisplatin, eles mostram que a quantidade de proteína que eles produzem já é suficiente, tanto para estabilizar a doença, quanto para ter algum ganho. ganhos. Tá. E esse ganho, bom, com nenhum deles você tem tempo suficiente para ver até quando vai esse ganho, né? A gente não tem como saber. O no Sinersena a gente sabe que dura 4 meses.
daí tem que reaplicar, porque começa a perder. E o Risdiplam é 24 horas, você toma todo 2 dia. por dia, você tem que tomar para o resto da vida todo dia. A longo prazo, o custo vai ser praticamente o mesmo. Pensando que vai baratear, o Zolgensma a longo prazo, o dose única, se realmente for dose única, ele vai acabar sendo mais barato, se baratear. A longo prazo. A longo prazo, de uma vida. Uma vida. A senhora diria que o uso das terapias hoje, combinadas, ainda é experimental? Ainda é experimental, não é indicado. Ainda nesse ponto de terapia combinada, faria sentido, então, dizer que combinar no Sinercena e Risdiplam não faz sentido, porque eles atuam no mesmo gene. Não faz sentido, nenhum. Tá, então, a combinada que faria... Se for para fazer a combinação, é a dose única com um dos dois. Tá. E a doutora acha que tem algum momento da história da doença que não tenha mais indicação nenhuma de uso, por exemplo? Eu vi que é uma criança já que vocês começaram já com uma certa idade, mas vamos pensar um paciente mais adulto, tem indicação de uso para começar um tratamento? Tem, porque assim, ele está perdendo neurônio, ele vai evoluir, ele vai piorar, ele sempre vai piorar. Independente se for tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Vai ter pior. Porque o que a gente vê muito nas perícias, né, aqui na vara, dizendo que, por exemplo, se o paciente já está em ventilação mecânica, não adiantaria usar. Bom, um paciente que está em ventilação mecânica, ele provavelmente está em cuidados paliativos. Aí a gente entra no não vale a pena dentro dos cuidados paliativos. Em tratamento da doença, não dá para dizer que não vale a pena, porque ele vai parar a progressão da doença. Se é um paciente que dentro dos cuidados paliativos, a gente não vai mais reanimar esse paciente, né, ele já está com grau de sequela neurológica muito grave, ele já fez parada respiratória, já tem uma lesão cerebral, né, é um paciente que, pelo contexto geral, não vai mais ser investido, não vale a pena fazer a medicação, porque não vai ser feito mais nada. Mas só pela doença não tem como dizer que não vai fazer o tratamento. Ainda que esteja já no suporte ventilatório. Nesse caso, entraria como obstinação terapêutica, assim, se fosse pensado. Paciente paliativo, insistindo... Exatamente. Em nenhuma condição há uma recuperação daquele que foi perdido. Por isso, a gente não sabe. Sabe. A gente sabia até pouco tempo que para a progressão, mas o que tem visto também é um ganho do que se perdeu. Então, pode ser que melhore? Pode. Tudo muito recente. Tem algum caso que eu conheça de pessoa que saiu da ventilação mecânica? Não. Que eu conheça, não. A gente vai ter agora, dia 15, um encontro com casos diferentes, né? Então, várias pessoas vão apresentar casos de evolução favorável. Então, talvez ali eu vejo, a gente vai estar em 20 e poucos médicos que vão apresentar esse tipo de caso. Talvez ali eu veja alguma coisa acima da média, que se fale de questão ventilatória também. Mas até hoje, ainda não, publicado não. Aqui no estado, doutora, quem está trabalhando especificamente na condução desses tratamentos? Diane. Então, a pessoa referência é a Adriana Banzatti, né, do PP. Ela faz no Sinercena, ela usa as 3 medicações, né? No HC, em pediatria, eu tenho feito. Na neurologia de adulto, eu acho que no Sinercena, pelo SUS, ele está liberado só até os 12 anos, eu acho. Não sei se mudou isso. Para iniciar o tratamento, né? Para continuar, permanece. Então, na neuroadulto, eles não começam... 12 anos está comigo ainda. Então, eu não sei se eles têm alguém tratando. E na rede privada, eu não sei te dizer, mas teoricamente é da neuromuscular. Isso, né? Mas, assim, o maior volume de tratamento... A Adriana está fazendo no privado, Dani. Não, mas em adulto, né? Em pediatria... Adulto não está fazendo, não fizeram aqui. Eu não tenho conhecimento. Na rede privada, não. Eu não sei. Então, normalmente, o adulto não se inicia nenhum tipo de tratamento, então. Eu não sei te dizer, se inicia. Eu já atendi um paciente adulto no consultório, de 20 e poucos anos,
que foi feito o pedido, na época, uns 4 anos atrás, da medicação via oral, porque ele é do interior, não tinha que ficar fazendo a aplicação intratecal, mas assim, está na justiça ainda. Mas pela história da doença... Tem indicação de tratamento. Não, mas eu digo assim, o desfecho é só a perda motora, mas você diz que com o tempo, como a perda leva à dificuldade respiratória, ao óbito, né? Pela história natural, qual que é a expectativa de sobrevida do paciente que não receba um tratamento? Depende muito da complicação. Então, se eu tenho um paciente tipo 2, como os meus meninos ali, em 2 anos eles perderam muito. Eu não tenho como codificar se eles vão perder a capacidade ventilatória em 2 ou em 10 anos. Eles tinham 3 cópias do SMN2, né? Então provavelmente ia demorar lá 10 anos, mas eles iam perder mais. Aí o que acontece? Eles começam com dificuldade para engolir, eles broncoaspiram, daí pneumonia, faz parada cardiorrespiratória, faz lesão cerebral. Então Mas vocês têm um número grande de pacientes adultos sem tratamento com AMI ou não? Eu não sei te dizer. De adulto eu não sei te dizer. Pelo menos do que eu vi da explicação da doutora, tive a impressão que a AMI 3 ou 4 seria mais para pessoas de idade um pouco maiores. Mais avançada. Digamos, a evolução é bem mais lenta. Então, talvez não acredito que não tenha estudo, mas alguém que tenha AMI 3 ou 4 poderia, em tese, receber um desses medicamentos, uma tentativa de retardar a evolução. Talvez com resultados... Porque, assim, o tipo 3, a longo prazo, ali com seus 50 anos, por exemplo, 45, ele vai para a cadeira de roda. A tia do menino que fez bariátrica, ela foi para a cadeira de roda. Provavelmente ela era AMI e foi para a cadeira de roda. E eram pessoas funcionais. Então, assim, tem uma perda importante na capacidade de vida. Talvez não morra de insuficiência respiratória, não chegue a esse ponto, mas eu tenho uma perda motora importante. E hoje o diagnóstico precoce seria O ideal. o teste do pezinho. O ideal seria o teste do Não pezinho. tem ainda. Não, mas existe um projeto. Esse projeto já está acontecendo. Eu lembro de meados de 2021, teve a notícia de que seria ampliado para mais 10 doenças o teste do pezinho e a AMI incluída. Então, na prática, não foi? Ainda não. Porque o custo de um teste genético é muito maior do que um teste de Tandem, né? Que é o que se faz no teste do pezinho. Nós somos, doutora, a gente se apresentou aqui, mas a gente é da Secretaria de Saúde, né? Se a Pri pudesse só explicar um pouco o status, porque assim, é um medicamento, né, bastante importante quando tem uma demanda, né? E até bem pouco tempo tinha só a demanda judicial, muitas voltadas para a União, né? Até pela questão do custo e pela responsabilidade que a gente entende. Mas assim, praticamente o que a gente discute na área, né, o papel da indústria farmacêutica e acho que exatamente o custo de um medicamento desse, né? E lógico que a indústria não abre essa questão da planilha do custo, né? O custo vem em função de se tratar indivíduos com doença rara, né? Então, como que pode baixar Mocelina, nós temos 7 mil, mas tem 21 mil perdido. Então, isso vai aumentar. Isso vai aumentar. Mas, assim, acho que a grande discussão é por que o medicamento tem que custar 6 milhões, 2 milhões de reais, né? É uma questão, o custo é em função da população que ele já almeja atender, né? Se o Zolgensma tivesse a resposta de uma aplicação única, daí sim, ele tem que se pagar, né, pelo resto da vida. Essa é uma discussão que acho que a sociedade inteira deveria trazer, né? Porque é uma questão de acesso, né? Se você tem um produto, mesmo destinado a doenças raras, tinha que haver algum tipo de no congresso limitação em relação genética que teve a custo. Quanto custa produzir? Tudo bem, então, né? No congresso de neurogenética que teve 2 semanas atrás em São Paulo, teve uma mesa só sobre judicialização, sobre custo de medicação, e dos debates foi quanto custa uma vida. Daí, tipo, tem países na Europa que eles já definiram quanto custa. O máximo que eles vão gastar é isso. A gente começou a definir agora. A gente já tem lei agora fixando o limiar. Porque cada vez mais vai ter esse tipo de medicação e vai chegar uma hora que não vai ter. Pessoal, posso falar? Oi, Doutora, Carol, eu estava nessa mesa.
saí de lá pensando em muitas coisas, assim, sabe, doutora? Represente só a Carol. Oi, eu sou Ana Carolina Morozovski, sou juíza aqui da Terceira Vara Federal, e a doutora viu, tive uma fala um pouco mais assim, realista, né, doutora? Pode-se dizer assim, né? E de noite fiquei pensando muito na fala da mãe, que, enfim, que ela se chateou com o que eu falei, e em um determinado momento ela fala assim, que as operadoras não podem negar o medicamento, porque saúde não é mercadoria. E eu, naquele momento, pensei naquele luxo daquele evento. Que eu entrei no evento e parecia um shopping de Dubai, assim. E eu fiquei pensando, esse discurso de que saúde não é mercadoria se aplica a todo mundo, menos à indústria farmacêutica. Falei até com a Lu, tá todo mundo na roda viva. O gestor está na roda viva, o paciente está na roda viva, o médico está na roda viva, o juiz está na roda viva. Quem não está na roda viva é a indústria. Então, eu acho que tinha que mudar um pouco o discurso também de quem defende a inclusão dessas drogas no SUS para um discurso de pressionar a indústria também. E claro que aí, fazendo meia-culpa do judiciário, que se a gente for ver a reunião do Zolgesma, a última reunião que decidiu pela incorporação na Conitec, o judiciário tem tudo a ver com isso, porque inúmeras vezes foi mencionada a judicialização do Zolgesma para tratar da sua incorporação no Sistema Único de Saúde. E eu digo mais até, se eu não me engano, a análise do Zolgesma foi, me corrija se eu estiver errado, foi feita com base em um estudo de 12 pessoas, lá no começo, tá? No mundo inteiro, 12 pessoas. E tem um estudo grande na USP, com 100 e tantas pessoas, que receberam o Zolgesma pela judicialização. Então, vocês vejam a que ponto a gente chegou, né, de ter um estudo robusto com dinheiro financiado pelo Estado, né? Então, são muitas variáveis, o tema é muito complexo, eu só fico realmente, eu me senti ofendida com todo aquele luxo daqueles laboratórios ali no Congresso, de verdade, achei assim, até brinquei com a Lu que a Takeda estava meio caída e ninguém ia no stand da Takeda, entendeu? Mas, então, assim, por que esse discurso é só contra a operadora? Por que não se faz esse discurso contra a indústria? Né? E bem ou mal, a operadora tem que prestar conta para a ANS, tem que fazer balancete, a indústria não tem nada. Então, a gente vai precisar chegar num ponto de estabelecer quanto custa uma vida, não vai ter jeito, a gente não vai fugir disso, não vai. Para vocês terem uma ideia, ano passado, o Ministério da Saúde, que geralmente cumpre as decisões que condenam ao fornecimento de medicamento de alto custo. As decisões, o Ministério da Saúde gastou 1 bilhão e 800 com judicialização. Mais de 1 bilhão foi com doença rara. O orçamento do componente especializado da assistência farmacêutica no passado, se eu não me engano, foi de 5 bilhões. Então, a gente tem 5 bilhões, mais ou menos, gastos pelo Ministério da Saúde, dentro do que está padronizado, e 1 bilhão de judicialização. Então, eu acho assim, eu fiquei falando isso até como um desabafo, porque fiquei muito chateada, né, naquela ocasião, e claro, eu reconheço toda a dor e o sofrimento de uma mãe, mas a gente precisa, talvez, pressionar um pouco mais mesmo quem tem que ser pressionado, acho que é isso. Esse estudo que você falou da USP, não sei se é o mesmo que tá acontecendo a nível nacional, eu acredito que sim, porque você falou em 100 e poucos pacientes judicializados. Essa é uma proposta de um grupo de justamente monitorar todos os pacientes que fizeram o Zolgesma judicializado para ver se realmente teve uma evolução tão favorável quanto os estudos mostrados pelo laboratório. Então, vai ser meio que uma patrulha em cima desse dinheiro que já foi gasto, né? E aí ele é multicêntrico, todos os pacientes do Brasil vão ser avaliados a longo prazo. Doutor Marcelo, levantou a mão? Levantei, sim. Então, eu só queria duas coisas comentar. Então, em primeiro lugar, a questão de judicialização, ela está muito mais evoluída no sentido de liberação para as crianças pediátricas, e é por isso que a doutora Ana e a doutora Daniela estão aqui falando dessa população. Mas, com certeza,
os adultos também devem judicializar. Então, assim, a primeira coisa que eu poderia propor era da gente conversar, eu posso conversar com o pessoal da neuromuscular, lá do HC, né? Então, com a doutora Rosana, com a doutora Cláudia Camoi, para, de repente, elas darem uma pincelada disso nos adultos, porque, de repente, isso pode ajudar vocês no processo decisório, porque na população pediátrica está muito mais predisposto a ser liberado por conta de toda essa diferença, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar era no sentido de, se vocês tiverem interesse, a gente poderia conversar para elas falarem especificamente da doença em adulto, tá? E o segundo ponto que eu quero falar, então, assim, essa discussão é eterna, né? Naquele fórum do Fonajus lá, que eu e a doutora Luciana fomos no ano passado, se discutiu muito medicamento, e não é uma questão de achar que as pessoas não têm um direito, mas é a falta de dinheiro para pagar tudo isso, né? Então, lá no Fonajus, que foi na USP, eles apresentaram um relato, né, que acho que eram 100 pacientes. Doutora Luciana, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas eram 100 pacientes, dos quais 10 tinham sido liberados, e a maioria era pediátrico, e o custo disso equivalia a 500 cirurgias cardíacas de alta complexidade. O custo de um ano para esses 10 pacientes era o que custava a cirurgia cardíaca de alta complexidade para o país inteiro. Então, não é uma questão de direito, mas, assim, quando você investe essa conta tem que ser feita, né? Daí você não vai fazer as 500 cirurgias cardíacas de alta complexidade. É muito inglório e complicado isso. Mas, em última análise, é essa conta que tem que ser feita, né? Com esse preço é inviável. Mas eu super concordo com tudo que foi falado. Vamos tentar chamar mais alguém também, doutor Marcelo. Depois a gente conversa para ver quem que o senhor consegue chamar. Claro, perfeito. Doutor Sobânia? Bom, nós voltamos ao comum dentro do sistema de saúde: financiamento. Enquanto nós não tivermos isso decidido, nada vai adiantar, né? Nós temos dificuldade de financiamento na saúde em todos os aspectos, né? E nesse em particular. Essa é uma doença rara, que algumas medicações mostram, como a doutora mostrou, que são eficazes, e você não vai tratar. Primeiro, isso aí é um problema de saúde pública. Nós só podemos tratar esses doentes em lugares definidos, bem definidos, e é só eles que poderão tratar, de modo específico. Designa-se um aqui, um no Rio, um em São Paulo, mas são os mesmos, para que se possa monitorar muito melhor. Quer dizer, vão se reunir no final 27 pessoas, ou 26, que vão poder discutir a necessidade. Nós discutimos a floresta amazônica e tem um financiamento internacional, né? Lá precisa, porque nós não podemos derrubar aquela árvorezinha lá do IP, não sei o quê, porque senão nós não vamos poder respirar no futuro, e isso é uma coisa parecida, né? Então, os países como estão tratando, né? Então, não adianta só nós aqui. A nossa situação deve ser igual na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, no México, nos Estados Unidos, talvez, na Inglaterra. Então, tem que ter uma posição internacional melhor, né? Então, é uma coisa muito diferente, é uma doença que existe há muito tempo, a gente via e não tinha o que fazer, era aguardar simplesmente que essa criança saía morrer com 5, 10, sei lá quantos anos, eu já não me lembro mais, né? Mas passava pela ortopedia, a gente tentava manter em pé, tentava fazer com que se movimentasse, né? E apareceram drogas realmente importantes, né? Nós vimos pela doutora resultados muito bons. Temos que continuar fazendo isso? Temos que continuar fazendo isso. Lógico, se nós estiver dentro da indústria, e muito bem falou a Carol, que provavelmente aquele evento que ela foi, achou luxuoso, foi financiado pela indústria, doutora. Com certeza. Tem jantar pela indústria, bebida fina pela indústria, champanhe francês pela indústria, uísque de 18 anos pela indústria, né? Ela faz isso, usa e reserva, isso aí é comum em todos os lançamentos nossos de ortopedia de uma placa nova tem essa festa, né? Mas só que a placa outra custava 5.000, essa vai custar R$25.000 para colocar no punho de uma pessoa, né? E aí é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto não for uma coisa séria, tratado com relação ao financiamento, nós não vamos resolver.
Esse financiamento não poderia ser internacional? Não sei, né? É alguma coisa que ajudasse a indústria, porque se tiver 5 pacientes aqui, 100 nos Estados Unidos, 150 na Inglaterra, e elas trabalhassem juntos, provavelmente acontecia, porque isso é caro em qualquer lugar, não é só aqui, né? Então, é uma política de saúde, mas de financiamento. Sem dinheiro nós não conseguimos. Nós conseguimos judicializar, mas atendemos ao Joãozinho, mas esquecemos do Pedrinho, né? Da Mariazinha, que não tem esse acesso, que não tem isso, então nós não conseguimos ser hegemônicos. Então, é muito triste isso, mas eu acho que é uma política de saúde, e muito mais do que nós aqui estejamos aqui, aqui tinha que estar o ministro da Fazenda, dizendo assim, aí ele vai dizer para mim, como já me disse um secretário de Fazenda, da onde eu vou tirar esse dinheiro, que é a palavra mais comum, as outras secretarias também precisam. Eu não sei se as outras precisam, né? Mas a saúde realmente precisa. Então, é um enfoque que a gente tem que ser maior do que nós estamos tendo aqui, né? No máximo, nós sabemos a quem consultar para dizer se eu posso judicializar esse medicamento ou não. Eu vou consultar a doutora que tem experiência nisso. Por isso, tem que centralizar os casos. Não pode ser a Unimed pagar aqui, a Mil pagar lá outro. Não, isso é uma política de Estado, né? Para poder fazer. E pode ter a contribuição da Unimed, mas para esse foco, para esse grupo, né? Em vez de ela pagar para um doente, ela põe no fundo. Então, o arcabouço disso está meio complicado, mas vai ser por aí a solução, não vejo outra solução. Mas estamos sabendo cada vez mais disso, e obrigado pela palestra da doutora, me acertou a minha mente, que já não está para essa doença nesse momento. Obrigada, doutora Silvânia. Doutora Ana? Olá. Primeiro, eu queria parabenizar a doutora Daniele. Ela explanou de uma forma assim fantástica. Eu acredito que ela tem uma experiência muito maior do que qualquer outra pessoa aqui no Hospital de Clínicas, e é com muito orgulho que eu digo que ela é minha parceira aqui nos ambulatórios. O que a doutora Carol falou é algo que, assim, alerta a todos nós, porque nós ficamos nessa angústia de ver o paciente com um problema e sabendo que tem um medicamento, querendo ajudá-lo, e, ao mesmo tempo, a gente olha para outro que está precisando de antiepilético, outro, eu posso ajudar 100 enquanto eu estou ajudando um. Até o momento em que você tem um parente ou uma pessoa que você ama e que tem uma doença que precisa de um medicamento de alto custo. Bom, a gente pressiona o juiz, a gente pressiona o médico, a gente pressiona a família, mas a Carol deu um alerta agora que é totalmente verdadeiro, e a indústria. Aí, como indústria, eu fico pensando assim, nós investimos muito em pesquisa para chegar a esse produto. Tudo bem, mas quanto foi investido e quanto pode ser ganho? E todos vocês sabem e falaram para nós, o foco hoje da indústria farmacêutica é o Brasil, né? Que é onde a gente consegue melhor impor o medicamento. A doutora Dani está fazendo parte também de uma outra doença, foram identificados, acho que 18 no Brasil todo, raríssima, assim. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês que têm mais força que a gente, existe uma forma de que o Poder Judiciário solicite que, para essas indústrias entrarem no Brasil, elas abram as planilhas de investimento e qual seria o lucro deles antes de a gente poder judicializar ou fornecer esse medicamento pelo SUS. Só isso, e mais uma vez, parabéns pela comissão e parabéns pela doutora Daniele. Depois eu vou abrir, se alguém quiser falar sobre o que todo mundo poderou, tá? Só vou seguir primeiro a fila. Doutora Renata? Eu estava até procurando aqui um artigo, eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre precificação de medicamentos, né, e os problemas da regulação da CMED, e esse artigo eu submeti para um concurso nacional, e eu acabei não enviando para outro lugar para publicar, e eu estava aqui procurando algumas informações que eu pesquisei na época, e acho, de repente, que se a gente conseguisse alguém
Para falar sobre a precificação de medicamentos no Brasil, eu acho que seria uma coisa bem interessante para o comitê, né? A CEMED que faz essa regulação do preço de entrada, eu acho que seria bem legal. E quando eu estudei isso, eu vi que tem muitos modelos de preço de entrada, tem países que deixam livre o preço de entrada de medicamentos, então a indústria ela não tem que apresentar absolutamente nada, ela simplesmente lança o valor dela de mercado e ela é livre para fixar. No Canadá, a indústria é livre para fixar, mas ela entra com o preço máximo. Então, até tem alguns estudos falando sobre essa metodologia de precificação canadense que dizem que isso incentiva com que a indústria entre com um preço máximo mesmo, porque ela não vai poder aumentar em nenhum outro momento. Então, existem, enfim, outras formas, né, de financiamento, existem países que pedem, que exigem, né, essa abertura de planilha e de composição de custos, principalmente para fornecer para o poder público, né? Então, tem países que exigem você vai vender para mim? Ok, eu sou o teu maior consumidor, eu sou o SUS, mas você vai ter que abrir a tua planilha para mim, porque senão eu não vou comprar. Só que no Brasil isso não funcionaria, porque a gente tem o judiciário e a gente tem uma Constituição que prevê que saúde é direito de todos e dever do Estado, e geralmente os juízes esquecem a partezinha ali das políticas públicas, mas também, se não fosse o judiciário lá atrás, talvez o Estado não tivesse se organizado em algum momento para ter o SUS, né? O judiciário ele foi bem importante. Então, enfim, eu acho que é uma discussão complexa, mas acho que seria interessante o comitê entender como que funciona a precificação de medicamentos no Brasil, como que isso acontece. Semana passada, a gente estava com uma discussão bem importante a respeito dos honorários médicos no SUS, né, e de especialistas que recebem pouco por procedimentos complexos. E então, são muitos pratinhos para equilibrar, né? São muitas necessidades de todas as pontas. De um lado, a gente tem, se eu não me engano, foi um urologista, né, que apresentou, se não me falha a memória, foi um urologista, ele falou de coisa de R$6, R$7 para fazer um procedimento e remunerado quase ortopedista, Rê. Foi ortopedista? Não, mas teve um uro também, não foi teve? o Uro, o diretor Foi clínico Uro? da Santa Casa de Londrina. De Londrina, isso, foi um uro, e ele falou de um procedimento, eu não me lembro qual, doutor Sobania, mas que ele recebeu a consulta, acho que foi R$6, um ano depois. R$6,35, descontando o imposto de renda. Então, todas essas situações de honorários médicos, o doutor Sobania tem a memória melhor que a minha, estou aqui agradecendo, doutor Sobania, essa participação sempre. Então, assim, são muitos pratos para equilibrar e é muito difícil na condição de gestor, né, pensando lá nos novos artigos da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que falam que as decisões judiciais devem considerar as dificuldades reais do gestor, deve ser muito difícil, né, equilibrar todos esses pratos. A gente sabe que, às vezes, nós não temos os melhores gestores ou os gestores que gostaríamos de ter, mas a gente sabe que abaixo da camada política sempre tem um corpo técnico, né? O doutor Vinícius ressaltou isso na outra reunião também, trabalhando arduamente para fazer as coisas acontecerem. Então, enfim, a conta que a doutora Carol também apresentou acaba colocando para a gente isso, né? Assim, semana passada a gente estava discutindo honorário médico, e se a gente não tem médico na ponta, a gente não tem diagnóstico para AME. Né? Então, assim, a gente não vai ter diagnóstico para nada, a gente não vai ter especialista para tratar. Então, desculpa, só interrompendo. Então, ninguém dá almoço de graça. A doutora Dani consegue esses diagnósticos porque a própria indústria que fornece o medicamento fornece esse teste, o exame, né? Então, e a doutora Dani não recebe nada por isso. Não é.
Da Não, indústria é nem... tem interesse, mas é o que salva a gente, né? Não, é o que faz pesquisar, é o que, né, assim, eu também, não, doutora, em hipótese alguma, critico o seu trabalho, tá? Eu agradeço imensamente sua explicação, que foi extremamente didática para nós, mas eu digo assim que a gente, como a gente frequenta várias reuniões do comitê, a gente passa a ter um olhar panorâmico sobre saúde. E quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto é difícil tomar decisões, né? O quanto é difícil escolher. E o comitê acaba sendo um espaço com discussões muito qualificadas, mas que boa parte da sociedade não tem condições de participar, né? Dessas discussões, porque é importante a gente definir algumas diretrizes e, inevitavelmente, talvez a gente chegue nessa questão de acabar precificando a vida, né? Mas não isso é um discurso também, né? Precificar a vida, porque não é isso que a gente está precificando, a gente está precificando o tratamento e não a vida. Talvez essa seja uma inversão de discurso importante, doutora Carol. Não é o preço da vida, é o preço do tratamento para uma doença, né? Porque As palavras têm poder, sim. Porque quando a gente fortalece um discurso, direito é argumentação, são batalhas argumentativas, diferente da doutora que está ali com um trabalho em ciências naturais, trazendo dados e produzindo evidências e pesquisando dados objetivos, o direito ele é uma batalha argumentativa. O direito, a política, né? Então, talvez a gente precise mudar o discurso em relação a isso, para não dizer que a gente está precificando a vida, mas que a gente está precificando o tratamento e talvez impondo alguns limites éticos à remuneração da indústria farmacêutica. Mas, enfim, eu acho que eu vou disponibilizar esse artigo que eu escrevi lá no grupo do comitê, eu não publiquei ele ainda, eu não publiquei ele em nenhum lugar, mas vou disponibilizar lá e acho que vou arrumar ele um pouquinho e talvez enviar para alguma revista. E também aceito sugestões e contribuições e quem tiver outras informações sobre precificação de medicamentos, porque eu acho que é um ponto que realmente a gente tem que discutir. Como que o judiciário entra nessa discussão é que eu não sei, né? Porque o judiciário ele só atua quando ele é provocado. Então, se a discussão não chega... Então. Estamos provocando, né? Como que a gente faz o judiciário atuar em relação a isso, né? É difícil, doutor, assim, porque ele precisa de petições, ele precisa de demandas, ele precisa de associações de pacientes, de repente discutindo a precificação desses medicamentos, e essa é uma possibilidade, associações de pacientes questionando, né? Mas precisa de mais embasamento também, porque é tudo muito novo. Então, o meu paciente que eu diagnostico antes de 6 meses, eu falo, ó, vai lá na Adriana para fazer a terapia gênica, porque os estudos têm mostrado que antes de 6 meses o resultado é muito bom. Os que são depois de 6 meses, que tem uma perda motora maior, eu não mando ir atrás do zoogesmo. Mas aí eles se encontram nas associações de pais, eles descobrem que na bula europeia está até 20 quilos. Então, eu já vi criança com 3 anos fazendo, coisa que nos Estados Unidos é até 2 anos. Na Europa é até 20 quilos. Então, eles acham brechas de bula para fazer um tratamento que você vai ver lá na pouca literatura que tem, que não está indicado. Então, tem que ter mais embasamento também para falar, para indicar e para falar não, né? Complicado. Não, é super difícil a posição dos juízes do comitê. E, enfim, essa é a minha contribuição. Só queria lembrar da reunião passada. Eu sou procuradora do município, então a gente trabalha de forma muito próxima à gestão e acompanha esses dilemas diariamente, assim, né? Quem recebe o quê? Para quem você destina o recurso? Obrigada. Obrigada, Rê. Doutor Ângelo? Doutor, só se apresenta antes de começar, tá? É Ângelo Ferreira, eu sou promotor de justiça em Cascavel, Promotoria de Defesa da Saúde Pública, e atualmente faço parte do CAUAP da Saúde Pública do MP Paraná. Eu só trago aqui para reflexão, sempre que se fala de medicamentos de altíssimo custo, de alto custo,
Um dado muito presente, que foi trazido nessa reunião muito recentemente, numa anterior, eu acho. Nós temos hoje disponibilizado a mais pelo Ministério da Saúde 600 milhões de reais e objetivam um atendimento em cirurgias eletivas aproximadamente numa ideia de R$ 1.000 por cirurgia eletiva. Esse valor daria 1 milhão de pessoas, daria para atender 1 milhão, aliás, daria para atender 1.000 pessoas. Desculpe, 600 mil pessoas. Se nós considerarmos esse alto custo de 12 milhões, nós teríamos com esse mesmo valor um atendimento para 50 pessoas. Se nós considerarmos o valor de 600 mil, nós teríamos um atendimento para 1.000 pessoas. É muito difícil considerar o que é mais justo quando nós pensamos em saúde coletiva. E com o alto custo e com esse tipo de precificação, fica muito difícil também desconsiderar a saúde coletiva e pensar apenas em saúde individual. O objetivo também desse fórum é dar essa conotação à discussão. Muito obrigado. Obrigada, doutora Ângela. A palavra está aberta. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Eu queria que Então. a Pri falasse A Pri vai falar. como isso está no SUS, que eu acho que é importante, né? Vocês ouvem bem a Pri de lá da ponta da mesa? Então, atualmente no SUS, o protocolo só fornece para ano tipo 1 e tipo 2, né? Acho que até por isso que hoje entra criança até 12 anos. O protocolo é do início de 2022, então no momento ainda disponibilizar apenas o Nusinercena, né? O Rixplan, Zolgensma, embora tenha sido incorporado, ainda não está efetivamente disponibilizado. Hoje a gente tem 13 pacientes sendo tratados com Nusinercena por meio do SUS, sendo que 5 são AMI tipo 1 e 8 AMI tipo 2. Temos paciente mais velho, com 15 anos, que eu acho que até acredito que seja... Não é o seu, o nosso paciente mais velho é de 15 anos. Então, a gente trata, assim, a cada caso que aparece, sempre a doutora Adriana acompanha, né, esses pacientes, então tem todo o cuidado da aplicação desse paciente, do acompanhamento, então a cada caso a gente acompanha onde esse paciente está sendo tratado, está sendo acompanhado. Hoje nossos pacientes estão concentrados na 2ª e na 15ª regional, no Pequeno Príncipe, no Hospital de Clínicas e na Santa Casa de Maringá. E a título de curiosidade, o Ministério está pagando 160 mil no Nusinercena hoje. E a gente, por demanda judicial, né, a gente está pagando quase 300 mil. Nossa. A gente tem ação contra o Estado para o fornecimento ou é do Nusinercena? Ou é só em geral? Ação solidária? Não lembro se tem alguma que seja só contra o Estado. Não? Tem. Daí a gente tem paciente, 6 pacientes na demanda judicial. 4 são de AMI tipo 3, então estão fora do protocolo, e 2 de AMI tipo 2, que por questões de não importar o local da aplicação, né, continuaram. Isso é uma coisa que também a gente tinha que arranjar, né? Quer dizer, uma vez incorporado o medicamento, né? Toda essa luta e essa discussão do medicamento está disponível. Uma vez incorporado o medicamento desse, né, desse vulto financeiro, a gente precisa trazer ele para dentro do sistema, para acompanhar, né? Esse regramento não poderia ser uma opção do paciente porque não concorda com o local. Não é uma medicação que possa estar viajando, né? Exatamente. É específica, tem que preparar. Esse medicamento embaixo do braço, doutor, ele vai fazer aplicação, a não ser no local de referência onde ele está sendo acompanhado. Então, o doutor Subana lembrou bem, né? Os locais, né, a serem designados para essa aplicação, que não é simples, né? Mas o acompanhamento do paciente, porque muita gente só pensa que a gente tem que fornecer o medicamento, né? E nesse nível, eu acho que precisa de um acompanhamento que, de verdade, a gente não consegue fazer enquanto secretaria, porque acaba, né, ficando distante disso, mas acho que a responsabilidade do centro, que recebe o medicamento e que trata o paciente, né, é fundamental nesse processo. Então, o Estado sendo aí condenado, né, a pagar judicialmente, só no Nusinercena que a gente tem, Fernando? Tem 3 pacientes de Risdiplan, 2 que usavam o Nusinercena e ligaram, e um que começou já no Risdiplan, que acho que é um pouquinho mais velho, acho que esse que tem 21. E sem ressarcimento do Ministério. Fer,
Feira, aqui naquela tabela que você me mandou esses dias, constam 45 pacientes recebendo risdiplam pelo estado, é isso? Não, são só 3. Só 3? Então, estou olhando errado aqui. O que a gente tem conhecimento, muitos pacientes que estavam cadastrados pelo SUS, recebendo no Sinercena, foram inativados, tivemos a informação que eles migraram para o risdiplam com alguma parceria com o laboratório do medicamento. Então, não sei que acordo, que momento, como que eles estão recebendo esse medicamento. Talvez seja... Temos vários pacientes nessa situação, acho que cerca de 5 a 7 pacientes que migraram para o risdiplam, com o apoio do laboratório do medicamento. Essa conta vem de alguma forma, a gente só não sabe como, né? Porque... Será que é alguma pesquisa? Pode ser, né? Não sei, pode ser. A gente acaba não fica como? sabendo disso, né, doutora? Porque tem a questão das pesquisas, da captura dos pacientes, né? Então, por vezes, eles vão e voltam e a gente fica sem essa informação, né, dessa migração. Por isso que acho que a importância de se estabelecer esse serviço de referência para o tratamento, né, porque o paciente fica melhor acompanhado, né, porque o que se espera, né, é que ele tenha, né, um bom resultado. Não, ele tem que ir no pneu, ele tem que ir a parte de está fazendo espirometria anual. E não é só o tratamento, a gente viu, né, a senhora colocou, né, quantas especialidades envolvidas, como esse paciente tem que ser acompanhado por várias, né, por fono, por A própria avaliação dele, são usadas escalas que, tipo assim, não é qualquer fisioterapeuta que faz, você tem que ter um treinamento naquela escala. Cada idade tem uma escala específica, então, assim, não é qualquer lugar que faz o acompanhamento, não tem. E os planos também custeiam os tratamentos? Não tem nenhuma incorporação pelos planos, só os judiciais. Agora vai ter Eu acho que só assim, se me permite, bom dia a todos, Eduardo Daniel do Paraná. A ANS estabeleceu recentemente a cobertura para o Zolgensma, né, para pacientes com até 6 meses de idade com M tipo 1 que estejam fora da ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas. É uma inclusão recente, agora de 10 de fevereiro, pela ANS. E até aproveito, já que fiz uso da palavra aqui, só para colocar na mesa, eu estava na Unimed Curitiba até o ano passado e acompanhei muitas demandas também relacionadas ao Spinraza, enfim, agora com as demandas do Zolgensma, aqui na federação não temos nenhuma até o momento, mas a questão o que me chama a atenção é assim, a doutora Daniele foi muito bem na apresentação e até cumprimento por isso, a questão de ser uma única médica como prescritora, se ela citou o nome da doutora Adriana, e as prescrições são praticamente assim, é um padrão. E recentemente um caso da Unimed Maringá, ela também prescreve, e salvo engano o paciente foi atendido até por telemedicina, obviamente, né, por questões do paciente estar lá na cidade de Maringá, mas também o mesmo padrão de prescrição, assim. Eu gostaria de colocar assim em debate, né, essa questão da similitude das prescrições, claro, há uma questão muito rígida em relação a indicações, e o que lhes parece, porque realmente para nós aqui acaba chamando bastante atenção essa similaridade das prescrições, quase que um padrão assim para pacientes, ainda que em quadros distintos. A minha opinião, a Adriana, a gente tem pouco neuropediatra com especialização em neuromuscular. Até pouco tempo atrás, ninguém queria saber de neuromuscular porque as crianças iam morrer e é muito frustrante isso. Então, agora que tem o tratamento, que algumas pessoas estão se animando em fazer o acompanhamento. Mas a Adriana hoje, aqui em Curitiba, pelo menos, eu acho que ela é a única que tem essa experiência e esse treinamento. Ela teve um treinamento pelo laboratório, ela sabe fazer a prescrição. Vai ter agora em abril um curso de preceptoria da USP para falar só do Zolgensma, porque a ideia do laboratório é a incorporação da aplicação do Zolgensma nos hospitais federais. Então, tipo, eles vão levar o pessoal dos hospitais federais para entender como é que funciona, blá. E aí, talvez, para a sua infelicidade, apareçam outros médicos prescrevendo também. Mas hoje a Adriana é a única que prescreve aqui no Paraná, eu acho que ela é a única. Quando eu indico que nem essa pequenininha, falei, vai na Adriana para ela fazer, porque ela faz a aplicação, ela acompanha, é um acompanhamento chato, você tem que ver a paciente semanalmente. Então, ali no HC eu não tenho horário para ver o mesmo paciente toda semana, estou pegando vaga de outro. A Adri, ela fica confortável com telemedicina, e eu não fico confortável com telemedicina, ainda mais uma medicação que eu sei que possa ter efeito colateral. Então, eu prefiro, quando o paciente tem indicação antes de 6 meses com pouca clínica,
eu prefiro mandar para alguém que tenha experiência. Eu acho que todo neuropediatra que vai acabar pensando da mesma forma. Eu não sei se a Pri podia falar um pouquinho dos 2 novos incorporados e dizer em que pé que está, só para o pessoal. O HITS-Plan, se não me engano, ele foi incorporado em março do ano passado, né? Então, o Ministério informou que está finalizando o processo de aquisição. Ele também tem um cuidado, porque ele, se não me engano, ele é pó e ele tem que ser entregado diluído para o paciente, né? E após diluição, ele tem uma validade de 60 dias. Então, todo esse processo de quem vai diluir, como a gente vai disponibilizar para o paciente também, a gente está discutindo. E, então, a gente aguarda a publicação do protocolo. Então, o último é de janeiro de 2022, então é necessário aguardar a publicação do protocolo, tanto para a incorporação, né, o fornecimento do HITS-Plan quanto do Zolgensma. Não temos a informação se na publicação agora já vai constar o Zolgensma, né, porque esse foi incorporado em dezembro do ano passado, então talvez ainda não esteja nessa nova versão. Então, a gente aguarda tanto a publicação quanto o fornecimento pelo Ministério. Acredito que, como já é de março do ano passado, o HITS-Plan, acredito que ainda no primeiro semestre, pelo que o Ministério nos comunicou, já deve ser atualizado o protocolo. Já deve chegar. O que eu fiquei sabendo essa semana... Acreditamos que sim, não temos um A. Ambos, os 3, né? Os 3 hoje que estão incorporados no Ministério, no SUS, é do grupo 1A de compra centralizada pelo Ministério da Saúde. Isso. O acordo de compartilhamento, a portaria de incorporação do Zolgensma condicionou o fornecimento à celebração do acordo de compartilhamento de risco, né? E aí, se eu não me engano, já em dezembro, o Ministério da Saúde já tinha anunciado a celebração desse acordo. Mas eu tive a notícia essa semana do Schneiders, que está na SAESA agora, que esse acordo ainda não foi formalizado. Foi uma situação de final de ano, né? Tanto a incorporação foi uma saideira do governo anterior, vamos falar de forma clara, né? Uma pressão, foi assim, acho que, né? Uma das últimas ações. O CONAS, inclusive, foi contrário à incorporação na votação na Comitec, né? Não por nenhuma questão da situação e da necessidade, mas enxergando a questão da política pública, de como esse recurso, de quanto isso traria, né, de mobilização de recursos e como a gente enxerga a necessidade, né, em todas as áreas, né? O CONAS, então, do Zolgensma, eles se posicionaram, né, não favoráveis a essa incorporação. Mas é uma situação bem complexa. A gente precisa organizar, então, isso, né, na forma que incorpora, principalmente, acho que os serviços de referência e o acompanhamento desses pacientes para realmente eles terem, né, uma indicação correta, um acompanhamento correto em caso de suspensão, né, de tratamento que, pelo que eu vi, tem pouca suspensão. Desde maior que a partir do momento que a lei do novo teste do pezinho começar a deve valer, aparecer mais... Se essa realidade que a doutora apresentou provavelmente vai se revelar verdadeira, só tem um texto. A gente vai triplicar, né? Sim. Não, e você estruturar um hospital para fazer isso... Também não é fácil, né? E você tem o medicamento incorporado e o diagnóstico, né? Você não só para esclarecer a colocação da Ana Carolina no chat, né, da doutora Carol, que fala ali do número 45, né? Então, assim, doutora Carol, o relatório que a gente compartilhou, ele é um relatório de distribuição do CEMEPAR. Então, ele tem ali o valor distribuído, né? E a quantidade que sai ali é a quantidade de frascos. Então, a gente distribuiu em 2022 45 frascos, né? Mas não que sejam 45 pacientes. Obrigada, desculpe aí eu ter confundido. Obrigada. Eu queria tirar mais uma dúvida só com a doutora, para entender... A doutora estava falando sobre a aplicação intratecal, os efeitos que podem causar. Em que momento existe uma indicação de alteração do medicamento do nusinersen para o risdiplam, por ser oral, por algum efeito da aplicação intratecal? Por efeito, o que pode... Por efeito colateral da medicação, não tem nada relatado. Mas, assim, esses pacientes, eles vão evoluindo com escoliose. Você achar o buraco para enfiar o remédio numa coluna, que é um V, é muito difícil. Porque a gente tem recebido, já é o 3º caso de judicializado de nusinersen, que pede a alteração do medicamento para risdiplam.
Mas não é por conta disso, é por conta de dor de cabeça por uma semana. São situações assim, síndrome pós-punção lombar com cefaleia intensa e dor lombar, necessitando de repouso absoluto por uma semana. Só que são ações judiciais que já tem trânsito em julgado e está sendo fornecido, ou o paciente já migrou para recebimento do medicamento pelo SUS, ou ele está fora do protocolo, ou é AMI tipo 3, e quem está fornecendo é o Estado. E aí vem uma simples prescrição indicando essa troca para o Rigiplan, e aí sem uma nova instrução processual, ou, enfim, esse é um efeito colateral imediato, não é um efeito colateral da medicação. É da aplicação. É da aplicação. Mas, sabendo que a aplicação tem essas dificuldades, é esperado que não, porque não é sempre, não é sempre que acontece. A gente está fazendo faz uns 4 anos no HC. Eu tive uma síndrome pós-punção, eu tratei 9 pacientes. Então, cada início de terapia são 4. E depois mais 3 por ano. Então, assim, eu já fiz mais de 50 aplicações, bem mais. Eu tive uma pós-punção. Por quê? Porque a mãe pegou no colo. Tem que ficar no repousinho dela ali e tal. A criança começou a chorar, a mãe pegou no colo, chacoalhou, blá. Então, não é uma coisa comum, e eu, na minha opinião, não justifica. Toda vez, vomita, tem alguma coisa errada. Eu vou ter um paciente que eu estou com muito medo de ter que mudar a prescrição. Por quê? Ali no HC eu só posso tratar até 13 anos, 11 meses e 29 dias. O meu paciente está com 12 anos. Ele vai para neuroadulto. O neuroadulto não faz aplicação intratecal. Então, eu vou ter que pedir a migração antes. Dentro do sistema. Porque eu não tenho quem trate ele depois. Mas, assim, eu não queria, porque ele está indo super bem. Ele vai operar a coluna agora, o cirurgião vai deixar um buraco para aplicação. Para aplicação, porque está difícil de fazer. Mas, assim, eu sei que a neuroadulto não vai manter o tratamento intratecal. E aí ele vai parar o tratamento até vir a medicação. É outro processo. Eu já vi assim a Adriana mudar, porque assim, o Risdiplam tem alguns estudos que falam que para deglutição ele tem um efeito melhor que o Nusinersen. Relatos de caso, não é nada randomizado. Então, quando a criança está muito ruim para deglutir, eu já vi ela migrar do intratecal para o glúteo oral. Mas, assim, ela ainda está fazendo evolução para ver se vai ter resultado ou não. Então, nesses casos, parece que pode ter uma justificativa. Agora, por síndrome pós-punção, ou porque é difícil ir para fazer a medicação. A medicação viral é difícil de fazer. Porque, assim, ficou 2 horas fora da geladeira, estragou o remédio. Pegou luz, estragou o remédio. Demorou 2 horas para tomar o remédio, perdeu o efeito. Morreu o neurônio também. Não é tão fácil. O viral não é tão fácil. Talvez, quando a gente pensa em qualidade de vida, apesar de ser, lógico, ninguém explicação não, mas eles preferem a cada 4 meses. É muito mais fácil. Doutor Gebran? Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou fazer um comentário e peço já desculpas pelo comentário que vou fazer. Mas eu fico horrorizado ao vermos que nós, do direito, estamos discutindo medicamento e tratamento e política pública nesse grau de profundidade. Parabenizo a exposição da doutora Daniele Bufara, de todos os médicos que falaram e me antecederam, mas algo está muito errado e eu não consigo mexer nisso, porque é algo sistêmico, mas algo está muito errado nisso tudo, né? É o judiciário lidando política pública para dispensar bilhões de reais, né? Sem ter base empírica nenhuma, com ações individuais que beneficiam A, B e C, em detrimento de uma organização de política pública. Eu me conduí muito com as imagens, com as fotos, com os filmes que a doutora Daniele, e parabenizo ela pela exposição, né? É um drama real e verdadeiro, mas nós estamos fora de foco, fora de eixo, né? Eu vejo as colegas aí, especialmente as mulheres, tão dedicadas e conhecendo não só o nome do medicamento, mas a forma como ele é ministrado, administrado e cuidado, as juízas, e penso, isso está errado. Não é o Poder Judiciário o papel de adentrar numa política pública que
que deveria estar na conta do Ministério, de uma Secretaria de Saúde, para fazer somas e verificar, olha, realmente eu posso atender tantas pessoas nessas condições. É assim que se faz no resto do mundo, tirando os Estados Unidos, que não tem saúde pública, mas o resto do mundo, para incorporar, existe uma ciência por trás disso, existe um debate político, e nós daqui do Judiciário estamos achando bonito isso, dando aleatoriamente para quem tem condição de ir até um hospital de clínicas, a ser atendido pela doutora Daniele. Vemos, e escutei várias vezes a doutora Daniela, a nossa expectativa nós estamos acreditando que, ou seja, a experiência nisso tudo que está sendo feito, às custas do erário, às custas de situação, desculpem, às custas de situação muito complexa. E, infelizmente, em alguma medida, a gente bate palma. Mas o fato é que a indústria farmacêutica sabe disso, sabe que tem um universo de 215 milhões de pessoas no Brasil, e aqui um judiciário que é pródigo em dar liminares, que se imiscui no caixa do Tesouro, se imiscui na política pública, fazemos um corte absoluto no que é política pública, desfocamos o debate do Congresso, da administração, da sociedade, e trazemos aí o coitado do juiz, que sou eu, né, que é a doutora Luciana, que é a doutora Ana Carolina, decidir algo que nós somos absolutamente incompetentes. Né? Somos incompetentes tecnicamente para decidir isso, somos incompetentes juridicamente para decidir isso, e politicamente para fazer isso. Porque o foco está errado. Desculpem, é um desabafo. Eu quero mais uma vez render minhas homenagens às médicas, dizer que a indústria farmacêutica, por mais que tenha milhares de pecados, né, que busque um lucro excessivo, que seja quem mais distribuiu, uma delas, quem mais distribuiu dividendos no mundo no ano passado, é mal. Cabe ao resto do mundo e ao poder público limitar isso, criar critérios. E cabe ao judiciário ficar dentro da sua casinha, né? Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, tudo está desfocado, né? E o final das contas parece, né, que aquelas poucas pessoas ou aquelas pessoas que dão tudo para todos são as pessoas que imaginam estarem fazendo bem, mas elas estão fazendo um grande mal, estão desorganizando um sistema e estão tirando da onde não sabe para pôr em favor de pessoas que sabem. Eu defendo profundamente a entrega dessas tecnologias, acho que há esperança e há avanço nessa tecnologia, mas o mínimo que nós tínhamos que ter era critérios. Esses critérios são médicos, esses critérios são administrativos, e nós deveríamos observar esses critérios. E não fazer experiência com pessoas que, bem ou mal, muitas vezes, sequer estão abrangidas pelo que o próprio laboratório preconiza nas suas bulas. Porque nós damos remédio para quem está fora da bula. Nós damos para um tipo de AME, quando, na verdade, a bula diz outro tipo. Nós damos para pessoas que estão com mais idade. Eu também me condoo com essas pessoas, como eu me condoo com as pessoas que estão ali na fila, doutora Luciana, no mercado municipal, pedindo comida, pedindo roupa, pedindo 1 centavo, que são usuários de drogas, que não têm moradia, que não têm teto. Nós temos que nos condoer com todas elas, né? E também, e especialmente, as pessoas que, infelizmente, tiveram esse infortúnio na vida, e nós todos temos que rezar diariamente para não ficarmos nessa situação, porque é muito triste e porque é complexa. Mas nós estamos abreviando, tentando soluções simples para problemas complexos. E isso tem levado a essa judicialização crescente de mais de 2.600.000 processos sobre saúde no Brasil, 1.600 bilhões que a União gasta, e eu estimo que estados e municípios gastam 5, 6 vezes mais que isso. Desculpem o desabafo, eu sei que meu comentário não serviu para solução nenhuma, mas eu não consigo ficar resignado em assistir o judiciário, e ele é o principal responsável por isso, assumir uma competência que efetivamente não tem e jogar no nosso colo esse drama, que é real, que é verdadeiro, como muitos outros dramas que nós temos a rigor. Pelo menos que as ações fossem coletivas e nós tivéssemos uma discussão mais madura do que essas ações individuais. Desculpem aí pelo desabafo e muito obrigado. Obrigada, Gebran. Gente, a palavra continua aberta. Aqui na mesa. Tirar as dúvidas. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Não? Gente, então eu vou agradecer a doutora Daniele pela presença, pela disponibilidade, pelo trabalho,
Obrigada. Eu acho que esclareceu bastante coisa. Eu pergunto se quando a gente tiver alguma outra dúvida em relação a AMIT, a gente pode. Então, ótimo. Quando eu falo isso, eu vou perguntar. E ela não se cansa. não. Eu queria lembrar que nós temos já a próxima reunião marcada, gente, para em seguida da Páscoa, dia 14, 10 ou 9 lá? 10 da manhã, a gente volta com a discussão da medicina baseada em evidência, agora com oncologia. O Dr. Samir, que é do comitê, vem falar. Acho que o Dr. Marcelo também vai participar. E acredito que o pessoal do curso de medicina, da cadeira de prática médica baseada em evidência, também vem participar da reunião. Então, acho que vai ser uma reunião bem proveitosa, vai ser focada só em oncologia. E eu achei a tua proposta, Renata, da gente trazer uma discussão agora mais próxima em relação, trazer alguém da CEMED e trazer alguém da indústria para falar um pouco sobre custo. A gente podia colocar isso para a próxima pauta, talvez, né? Eu tento organizar isso daí para a próxima reunião, depois dessa do dia 14. É difícil conseguir, né? Mas se a gente conseguisse alguém a gente consegue uma hora. da CEMED, seria interessante, né? Assim, para ver o trabalho deles, conhecer o trabalho deles também, que é parte da política pública, porque a precificação do medicamento, na hora que ingressa, tem todo um impacto na política pública também. Então, acho que é bem interessante a gente ouvi-los, né? Conhecer esse trabalho e... Enfim, e da indústria seria interessantíssimo, né? Não sei se a gente consegue alguém, mas se a doutora Luciana conseguir, será ótimo. Obrigada. Todos concordam que esse possa ser o tema da próxima pauta? Sim. Pode ser? Na indústria você vai ter vários candidatos. Pode ser, então? Então, ficou assim. Então, gente, até dia 14. Bom final de semana, bom descanso para todos. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.